Ok, então, explorando as funcionalidades do Odoo, se somos, por exemplo, um professor, podemos utilizar esta ferramenta para gerir a nossa vida como professores de uma maneira mais organizada, se calhar, daquilo que temos disponível. Portanto, olhando, já tenho aqui o meu login feito como professor e temos aqui o nosso backend. O nosso backend vai nos permitir aceder a muitas funcionalidades do Odoo, mas primeiro vamos só olhar para como temos o nosso site efetuado. Portanto, neste caso, a página para os professores tem acesso, por exemplo, aqui aos cursos, onde poderão ver as matérias que estão a dar. Por exemplo, neste caso tem um professor que está a dar matemática no 12º ano e neste preciso momento, aqui nos cursos, tem aqui a sua tab do 12º ano. E como só está a dar matemática nesta altura, só consegue ver aqui matemática. Ou seja, esta parte aqui do e-learning do Odoo pode funcionar, por exemplo, como um módulo, em vez de termos um módulo à parte uma ferramenta externa ao nosso website, podemos utilizar o Odoo para funcionar da mesma forma. E como estamos aqui a ver, isto também será aquilo que os alunos vão ver e aquilo que o professor pode adicionar. Isto pode ser tudo adicionado pelo professor. Portanto, temos aqui que adicionar, por exemplo, aqui o horário escolar para o 12º ano e na sua tab de matemática adiciono aqui o meu caderno de exercícios. Tem aqui, por exemplo, uma matéria ou até mesmo testes de matemática que pode efetuar aqui nesta ferramenta. Clicamos aqui por exemplo, aqui no caderno de exercícios, podemos utilizar, por exemplo, o Odoo para colocar mais cheios. Neste caso, coloco aqui um que também dizia soluções para este caderno de exercícios e clica aqui nas soluções, vai fazer o download dessas soluções para o computador do aluno. E o aluno pode verificar aquilo que tem aqui de material pelo professor. Tenho aqui testes de matemática. Para efetuar o teste, começa aqui Pass Certification. E todos estes testes que serão feitos pelos alunos terão automaticamente cotações e darão as estatísticas para o professor depois analisar. Outra coisa importante, ferramenta que o professor vai ter aqui no Odoo, será aqui no calendário. Portanto, aqui já tenho estabelecido que este professor dá aulas. Estabeleci que já dava aulas a uma terça-feira às 10 da manhã e depois tenho outra aula às 10 da manhã também numa quinta-feira. Portanto, é possível para o professor adicionar aqui o seu horário e até mesmo ver outro calendário para melhor organizar a sua vida. E não precisa ser só um horário a nível de só de aulas, pode adicionar outras coisas, como por exemplo aqui reunião de docentes, ao qual pode dizer, por exemplo, que pode ir ou que está na dúvida de ir. Ok. Portanto, é uma ferramenta muito interessante para um professor utilizar, onde vai poder ver tudo aquilo que terá que fazer durante o dia. Portanto, vendo mais ferramentas que podemos utilizar aqui no Odoo como professor. Aqui na tab de e-learning, colocando aqui, vamos ver aqui os cursos que estão a ser dados, as disciplinas. Vamos aqui, por exemplo, aqui é o 12º ano e vamos aqui editar. E vamos ver aqui aquilo que podemos fazer. Aqui, por exemplo, na nossa tab, temos aqui matemática. E podemos depois adicionar aqui mais conteúdo à nossa tabzinha. Aqui, por exemplo, já olhar para isto, aqui podemos adicionar, por exemplo, uma página web, por exemplo, mesmo que o professor queira utilizar um Moodle à parte que não seja este aqui da escola, pode adicionar diretamente uma ligação para esse Moodle utilizando o Odoo. Pode adicionar vídeos, pode adicionar quizzes ou mais testes. Mas então isso vimos por parte do aluno. Vamos então fazer o nosso login como se fôssemos um aluno. Por exemplo, aqui o Luís. Ok, agora o Luís entra na sua aula, vai entrar aqui nos cursos, ver aquilo em que está inscrito. Neste caso, não aparece aqui as tabs 11º ano e nem 10º ano, só aparece 12º ano, que é aquilo que está inscrito. Neste caso, este aluno só está inscrito em matemática. Portanto, só vai ver aquilo que o professor de matemática colocou aqui. Obviamente pode chegar aqui e ver o seu caderno de exercícios, como e o professor no outro exemplo. Tirar as soluções, a matemática, fazer os testes de matemática, tudo aquilo que o professor disponibilizar nesta ferramenta, um aluno pode ver aqui diretamente. Ou fazer download, caso o professor disponibilize para fazer download.
Mas imaginemos que, por exemplo, o aluno, eh, em vez de, devido aos tempos de pandemia, vai ter uma aula online de matemática para aqui eventos. Então tem aqui uma aula marcada pelo professor, que é uma aula online de matemática para X horas. Chega aqui e registra-se. Coloca aqui o seu nome. E da forma como foi configurada, o professor colocou perguntar de que turma é. Pode ser, por exemplo, que turno é, se é do um turno diurno, de um turno noturno, mas nesse caso será mais para universidades. O aluno coloca aqui de que turma é e fica registado. Ou aguarda que o professor confirme o seu registro para esta aula. O aluno também pode depois adicionar à aula estas ferramentas. Temos ali registado. Outras das coisas que um aluno pode fazer é, por exemplo, se tiver dúvidas em alguma disciplina, um professor pode configurar o Odoo para marcar um atendimento com esse aluno. Neste caso, podemos vir aqui a uma tab chamada calendário no nosso site e efetuar aqui uma marcação no atendimento ao aluno. Neste caso, poderia dizer aqui atendimento ao aluno para aulas de matemática. Vai aqui ver abilities porque o professor pode não ter disponibilidade para atender algum aluno e só ter um número disponível de slots para atender esses alunos. Vai aqui a viability, neste caso não tem aqui nenhuma, mas se tivesse colocaria aqui a sua hora e ficava marcado com esse professor. Algo depois iria aparecer no calendário do professor a dizer que tinha um atendimento com esse aluno. Referindo novamente sobre as aulas online, novamente na parte do professor, o professor pode ir aqui à tab de eventos, para ver que tem aqui a sua aula de matemática online. Temos aqui já aquele participante que colocamos já da outra vez, neste caso já está confirmado. Ou podemos retirar, caso se não conhecemos este aluno, podemos retirá-lo desta aula online. Aqui podemos já confirmar. Ok, temos aqui a nossa aula online de matemática. Temos aqui a que horas, o professor pode ver aqui a que horas, pode ver os participantes, pode colocar os temas. Tudo uma questão só de configurar da melhor forma e daquilo que pretende para esta aula. Ou seja, quando chegar a esta hora, a hora da aula, aqui nos Rooms, terá aqui o tópico, a aula. Pode colocar aqui e quando este evento começar, vai criar um chat room, só para dia 20 de março. Mas pode vir aqui ao Rooms, que é o seu cálculo básico, e ir para o website. Poderá então fazer o loading da sua janela e começar a dar a aula na altura quando começar. Está aqui os chats normais que se vêem nas streams, todas as informações sobre a aula.